Meu nome é Alfredo Sérgio, cheguei aqui em Guamaré nos anos 80. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidado pelo prefeito na época, Francisco Teixeira Nunes, que é o França, para compor o quadro da Escola Bem-vinda Nunes Teixeira como professor de Educação Física. Daí, com o desenrolar da minha vida acadêmica aqui, né, em Guamaré, me tornei o professor de Educação Física, professor de Geografia, professor de História, né, e depois recebi um convite do saudoso Chico de Isabel, com a aprovação de França e de Dona Socorro, para dar continuidade ou fazer uma reformulação de uma bandinha que tinha na Escola Bem-vinda Nunes Teixeira. Uma bandinha pequenininha, com 15, 10 instrumentos, mais ou menos, que a memória não me falha. Daí, aí começou a minha vida aqui em Guamaré. Daí, nos anos 80, quando cheguei. A banda marcial, ela começou, como eu disse anteriormente, com 10 ou 15 componentes, se a memória não me falha, né? Com isso, nós recebemos o total apoio da prefeitura. Na época, o prefeito França nos trouxe instrumentos novos, alguns que precisavam de conserto. Eu consertei, junto com a equipe, né, que tinha na época, as peles que faltavam nós colocamos, enfim, colocamos os instrumentos para funcionar. Isso em 1985, aproximadamente no mês de julho, antes da parada estudantil que eu primeiro organizei, que foi essa primeira, né? E teve também uma ajuda magnífica também de Chico de Isabel, né? Que me ajudou, porque eu também era recém-chegado, não conhecia muita gente, e ele me ajudou muito para que a parada estudantil, que eu chamo de parada estudantil, ela fosse bem organizada e atendesse aos requisitos que na época a Dona Socorro, que era a primeira-dama em França, me solicitou. Pois bem, daí veio França, veio João Pedro, veio Dedé, enfim, veio vários gestores e a banda passou a crescer, né? Depois, quando chegou dos anos 90, se eu não me engano, a banda passou de 15 para 20 componentes no primeiro ano da década de 90, né? Já com farda, como farda a caráter, instrumentos novos, e assim nós fizemos mais uma parada estudantil aqui em Guamaré, e também fazíamos de manhã em Guamaré, e à tarde nós fazíamos em Baixa do Meio, que lá não tinha banda marcial, ainda nessa época, né? Então passou-se mais os anos, e a banda cresceu novamente, de 30 foi para 50, se não me engano. E na mesma forma, com farda nova, com instrumentos novos, componentes novos, como era que era feito essa escolha de componentes. Eu ia nas escolas, né, que todos os integrantes, 99% eram alunos e pertenciam ao município de Guamaré. Nós fazíamos um teste. Se aquele candidato tinha aptidões para tocar no instrumento e marchar, como a gente chama, né, direitinho, ter o sincronismo da coisa. E com isso, a banda marcial, que não tinha nome ainda, ela começou a despertar a curiosidade, a ideia e a vontade de participar dessa banda da comunidade estudantil. Por exemplo, eu tinha uma vaga e pedisse os candidatos que chegassem lá na Escola Bem-vinda para fazer um teste, vamos dizer, de uma vaga de um bombo. Eu não tinha problema de dizer, não, só faltou um, chegou um, apareceu. Sempre tinha 2, 3, 4, 5, mais do que eu necessitava, graças a Deus, né? Quer dizer, essa coisa da banda marcial, ela despertou muito a vida da classe estudantil de Guamaré, né? E a banda foi crescendo. Eu me lembro que no último ano do governo de Dedé, todo mundo falava sobre o nome da banda. Por quê? A banda passou a tanto fazer o desfile em Baixa do Meio, no 7 de setembro, como também no aniversário de Baixa do Meio, que era no final do mês de outubro, que é dia 24 a data oficial, mas nós fazíamos. Ele admirava muito o nosso trabalho, principalmente o meu, que ele me admirava, dava algumas sugestões, além dele ter sido, né, ex-combatente, né, e tem aquelas formações de ordem unida e tudo, ele sempre dava algumas sugestões para que a banda melhorasse cada vez mais, né? Mas em maio, no dia 12 de maio de 96, por problemas de saúde, o Pai Eterno chamou e ele nos deixou
E ficou essa lacuna, que até hoje existe essa lacuna, tanto na família dos Brito, né, como na comunidade de Guamaré. Além disso, ele foi secretário de administração, se não me engano, na época do irmão dele, Luiz de Brito, que foi o primeiro prefeito constitucional do Guamaré, e também foi secretário de Moisés Nunes, na época dos anos 70, se não me engano, ele foi secretário também. Então, com isso, eu via que eu poderia colocar esse nome dando identidade à banda marcial. Conversei com o Dedé, que era o José Câmara, que era o prefeito da época. Conversei, mostrei a ele que nós estávamos precisando de uma identidade, e ele aprovou, no mesmo momento, providenciou o decreto dando o nome à banda marcial Vicente Ferreira de Brito, e eu levei à Câmara, e a Câmara deu um aval, que até hoje a banda marcial de Guamaré leva o nome desse filho ilustre de Vicente Brito de Miranda. Aliás, Vicente Ferreira de Brito. Vicente Brito de Miranda é outro. Pois bem, por isso que hoje a banda Por Onde Passa, ela tem uma identidade, e a cadência, na minha época, né, que eu fiquei à frente da banda até 2004, né, sempre tinha uma cadência, a gente sempre fazia uma apresentação, a gente sempre estava inovando essa coisa de cadência e de estudante, né? Então, a banda marcial hoje tem um nome, Por Onde Passa, todo mundo lembra-se ainda de Alfredo, que Alfredo fez algumas apresentações, alguns toques, algumas cadências, né? Quer dizer, fica aquela lembrança, que é muito gratificante quando alguém chega nessa época de setembro, alguém se lembra que eu fui o primeiro coordenador da banda marcial Vicente Ferreira de Brito, uma das pessoas mais ilustres da cidade de Guamaré. Pois é, agradecendo a TV Câmara pela oportunidade de contar a história, né? Que tem muitos guamarenses que não sabiam essa história, porque tinha esse nome Vicente Ferreira de Brito. E quem era Vicente Ferreira de Brito, né? Como todo mundo sabe, eu tenho um portal de notícias. Esses dias eu vou procurar algumas imagens lá do fundo do baú, vou procurar uma imagem de seu Vicente e colocar no ar, para que vocês conheçam também esse grande homem que foi Vicente Ferreira de Brito. Agradeço a oportunidade e que a banda marcial tenha vários anos, se Deus quiser.